noite, Matildes e Matildo. Um dia como este, 27 de janeiro de 2013, num domingo de verão, o Brasil acordava com a notícia do incêndio da Boate Kiss, que foi um dos mais trágicos eventos acontecidos no Brasil nos últimos tempos. 2013 marcou a memória dos brasileiros pelo incêndio da Boate Kiss. E hoje, 27 de janeiro de 2023, este incêndio, este terrível incêndio, completa 10 anos. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde e virou assunto. Dia 27 de janeiro de 2013, num domingo, estava acontecendo uma festa universitária na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, que é conhecida como sendo uma cidade universitária. Na madrugada do sábado para o domingo, do dia 27 de janeiro, por volta das 2h30 da manhã, segundo o relato de testemunhas e sobreviventes, se apresentava no palco naquela noite a banda Gurizada Fandangueira. Estava acontecendo uma festa denominada de Aglomerados, uma festa universitária para a garotada, os jovens, e o vocalista da banda, ele acendeu um artefato, desses artefatos de tipo de fogos de artifícios, conhecido como Sputnik. E ele ergueu a mão. A parte interna da boate, ela era revestida por uma espuma. Aquelas espumas que são usadas para abafar o som, que tinha sido instalada algum tempo antes. E quando ele ergueu a mão, este fogo, que esse artefato, o Sputnik, ele sai foguinhos assim, encostou no teto e iniciou o incêndio. Imediatamente, algumas pessoas já perceberam o que estava acontecendo, tentaram sair da boate. Isso são relatos de pessoas que estavam lá no dia, que sobreviveram. São relatos de funcionários também. Tentaram sair da boate no momento que perceberam que começou o fogo. O vocalista Marcelo Jesus, junto com o auxiliar de produção Luciano Augusto Bonilha, tentaram apagar o fogo com um extintor que estava próximo. Essas informações, além de serem informações que foram dadas pelos presentes no local, também tem um vídeo na internet que foi gravado do celular de uma das pessoas que estava lá dentro, no exato momento em que a chama se desprende do Sputnik e pega na espuma e vai se espalhando, e aparece eles tentando apagar o fogo com o extintor. Porém, o extintor estava vazio, não estava funcionando. Neste momento, ele tentou jogar água. Só que todo mundo sabe que em fogo, quando você joga água, como a água possui oxigênio, o fogo ele acaba espalhando, e foi o que aconteceu. O fogo alastrou rapidamente naquela região em cima do pau. A galera começou a tentar sair. Sobreviventes relatam que quando eles chegaram até a porta, os seguranças que trabalhavam no local, impediu a sua saída porque eles tinham que passar no caixa pagar as comandas. Que naquele momento, naqueles primeiros minutos que começou o fogo, os seguranças não tinham percebido, pelo menos foi o que eles relataram posteriormente em depoimento, a gravidade do que estava acontecendo. E eles impediram essa galera de sair. Alguns minutos depois, a galera começou a tentar sair.
Nisto, pessoas já acionaram o corpo de bombeiros, polícia militar. Volta de 3 horas da manhã já estava uma movimentação muito grande do lado de fora, de corpo de bombeiro, polícia militar, o SAMU. A boate, ela possuía apenas uma saída. Entrava-se e saía pelo mesmo local. E na porta, na saída, tinha umas grades de ferro em que a pessoa passava e estava muito escuro, porque as luzes de emergência que deveriam ser acionadas em caso específico de emergência, que era o caso, não foram acionados. Então, as pessoas começaram a tentar sair desesperadamente, aqueles que conseguiram sair foram tentando pedir ajuda, alguns foram voltando para tentar resgatar pessoas. Porém, a organização do ambiente era um pouco confusa, era meio que tipo como se fosse um labirinto. Tinha o bar, os banheiros, a saída eram para lugares diferentes. Então, algumas pessoas, ao invés delas se direcionarem para a porta de saída, que ficava pro lado de cá, elas enxergaram, no desespero, elas avistaram uma luz, que era a luz que ficava de sinalização na porta dos banheiros, e elas se dirigiram para os banheiros. As pessoas que se dirigiram aos banheiros, elas não conseguiram sair. Na parte do banheiro foi o local onde mais foi encontrado corpos, porque esta espuma, depois do acontecido, que foi feito perícia, a Polícia Civil fez todo um trabalho pericial, foi constatado que esta espuma, ela era tóxica, ela era altamente inflamável, ela não era indicada, não é uma espuma com proteção anti-chamas, que é o recomendado e o ideal para ambientes fechados. E ao derreter, digamos assim, com a espuma, quando a espuma ela pegou fogo e ela passou a derreter, a fumaça dessa espuma, ela gerou o cianeto, que, caso vocês não saibam, o cianeto é um dos venenos mais tóxicos que existem na época da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas eram colocadas naqueles lugares horrorosos, nos campos de concentração. Aquelas pessoas, elas eram mortas através de liberação de gases à base de cianeto. O corpo de bombeiros, ele foi acionado, os CIATs, as pessoas começaram a ser socorridas, algumas pessoas voltaram para dentro para tentar resgatar seus amigos, irmãos, namorados, enfim, as pessoas, os grupos que estavam. O processo de socorro e amparo às vítimas, ele teve uma logística bem grande. Ao todo, 6 municípios da região de Santa Maria, Caxias do Sul, Porto Alegre, Passo Fundo, Canoa, Ijuí e Santo Ângelo receberam vítimas do incêndio. A Força Aérea Brasileira enviou o pessoal para auxiliar e enviou também aviões e helicópteros para fazer a remoção de vítimas para o hospital em Porto Alegre, para os hospitais da região. Em Porto Alegre, as vítimas, casos mais críticos, foram levados para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Hospital Cristo Redentor, que na época já era uma referência no tratamento de queimaduras e posteriormente recebeu mais incentivo do governo para auxiliar e tratar essas pessoas. No dia seguinte do acontecido, já tinha-se uma noção da quantidade de vítimas. Esses corpos que foram recolhidos pelas equipes que trabalharam no local, de Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, esses corpos foram levados para o Centro Desportivo Municipal, aonde
foram colocados deitados lado a lado. Aqueles que tinham como ser identificados através de documentação, já colocaram a identificação, aguardando que familiares chegassem até o local e fizessem o reconhecimento do corpo e providenciasse a remoção daquele corpo para o sepultamento. As meninas, as mulheres, as moças que foram vítimas, foi um pouco mais complicado a identificação dos corpos logo de cara, porque as moças, elas têm o hábito de utilizar uma bolsinha pequenininha com um celular, com um documento, uma carteira, enfim. Os rapazes não, os rapazes costumam utilizar uma carteira no bolso. As moças costumam carregar aquelas bolsinhas, coloca debaixo do braço, segura na mão. E com tudo que acabou acontecendo, isso ficou perdido. Então, o que demorou mais tempo para serem identificados pelos familiares foram as meninas. No total, 242 vítimas que foram a óbito no local ou posteriormente nos hospitais e 638 feridos. Algumas vítimas ficaram internadas por um período bem longo, mais de 4 meses, recebendo tratamentos, cirurgias diversas, para atentar a sua recuperação. No dia 28 de janeiro, na segunda-feira, a Justiça determinou o bloqueio dos bens dos sócios Elisandro Spor e Mauro Hoffman, que eram os 2 sócios da Boate Kiss, e solicitou a prisão dos 4 responsáveis inicialmente na investigação pelo que aconteceu. O sócio Elisandro Spor, o sócio Mauro Hoffman, o vocalista da banda que acendeu o artefato, Marcelo de Jesus, e o produtor musical, que foi quem comprou o artefato, Luciano Bonilha Leão. No dia 1º de março de 2013, a Justiça revogou a prisão temporária dos 4 réus. A Justiça aceitou a indicação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a acusação criminalmente de 8 pessoas. No dia 29 de maio de 2013, a Justiça concedeu liberdade provisória aos 4 réus principais. No dia 3 de maio de 2013, a Justiça separou o processo da Boate Kiss em 3 processos. O primeiro processo, onde continha os 4 principais réus, que eram os 2 sócios, Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Luciano Bonilha e Marcelo de Jesus. O segundo processo conta fraude processual e o terceiro como falso testemunho. Por quê? Vamos voltar um pouquinho à história da Boate Kiss. Em 2009, a boate foi inaugurada como sendo de propriedade de Tiago Muti, um engenheiro civil. Ele informa no depoimento que ele investiu mais de 250 mil junto com a irmã para construir a boate. Onde era o prédio da Boate Kiss antes de 2009, funcionava um curso pré-vestibular. Então, o Tiago Muti, ele, junto com a irmã, investiram um valor e montaram essa boate. A boate não foi para frente, ele desistiu do negócio e aí ele ofereceu para Elisandro Spor, o Kiko. Acabou aceitando. Em maio de 2010, que a documentação de transferência de propriedade da boate saiu o nome do Tiago Muti para Sandro Spor. A boate abriu em 2009, já sob o comando de Elisandro Spor. Ela foi multada 6 vezes, em valores próximos de 15 mil, somando todas as multas, porque faltava alguns alvarás, sendo que um dos alvarás que faltava, o alvará de localização, que era obrigatório, segundo a legislação do município de Santa Maria, para
poder abrir as portas. Porém, o Elisandro conseguiu pagar, conseguiu regularizar e conseguiu este alvará. Esse ex-sócio Thiago Mutti, ele foi um dos que foi indiciados no processo, no início das investigações, como fraude processual. Por quê? Porque, segundo as informações das investigações, entendia-se que possivelmente ele tinha colocado a boate em nomes de laranja. Mais pra frente ele acabou saindo, né? Saiu da listagem dos indiciados. Quando aconteceu o acidente, logo em seguida, que foi feita a perícia, foi avaliado que a capacidade da boate seria algo próximo de 650 a 690 pessoas dentro do local. E que, juntando as 242 mortes, mais as 638 vítimas que sobreviveram, então o total que estava dentro da boate naquela noite era mais de 800 pessoas, ou seja, estava além da capacidade permitida pelo alvará expedido pelo Corpo dos Bombeiros. Outra coisa que foi identificada que a porta de saída, além de possuir uma única porta, não tinha uma porta de emergência, a porta de incêndio, né, que é comumente falada. A porta principal, ela tinha uma largura de 2,56, sendo que o indicado para o local, pelo tamanho, pelas proporções da capacidade de público, seria 4,40 metros de largura. Se essa porta tivesse 4,40 metros de largura, aquelas pessoas que estavam lá dentro conseguiriam sair sem acontecer o que aconteceu, que na porta, nos dois locais onde mais foram encontrados os corpos foi nos dois banheiros e na porta de entrada. Na porta de entrada havia uma quantidade bem considerável de corpos caídos, de pessoas que estavam tentando sair e não conseguiram. Foi solicitado que fosse indiciado o prefeito de Santa Maria, alguns bombeiros, porque os bombeiros não conseguiram prestar o socorro devido e necessário, porque eles não tinham máscaras de oxigênio suficientes, e os bombeiros que estavam prestando socorro estavam incentivando as pessoas que estavam por lado de fora, que já tinham conseguido sair, a entrar novamente para tentar socorrer outras pessoas. E dessas pessoas, pelo menos 5 tem-se informação que acabaram morrendo posteriormente devido à intoxicação pela fumaça. Durante todos os anos de 2013 até o julgamento em 2021, aconteceram muitas coisas. Dentre elas, pesquisando, porque eu lembro da história, eu lembro do acontecido, da comoção que foi, eu acompanhei na televisão na época. Eu sou, inclusive, do Rio Grande do Sul, conheço Santa Maria, e eu lembro que não se falava em outra coisa naquele domingo e dias depois do que aconteceu, as vítimas. Eu lembro de me emocionar. Ao entrar mais a fundo agora para poder levantar o conteúdo para gravar esse vídeo em especial dos 10 anos, eu acabei por vários momentos me emocionando muito com várias histórias. E uma das histórias que digamos assim, que eu fiquei assim completamente estupefada de saber, foi que o pai de uma das vítimas, ele foi indiciado como testemunha de defesa do Elisandro Spor. Cara, eu fiquei assim, e isso aconteceu e causou, além da perda da filha dele, que a dor, o luto, durante tanto tempo, ver que nada estava acontecendo, que ninguém estava sendo preso, que ninguém estava sendo... Porque, cara, 10 anos e não tem ninguém dentro da cadeia. 10 anos não tem ninguém preso. Eles
foram presos, ficaram presos durante um período no início e tal, mas efetivamente ninguém está na cadeia. E este pai que sofreu com a perda da filha, sofreu durante todos esses anos, ele foi chamado por o advogado de defesa do Elisandro Spor como testemunha de defesa. Como, gente? Como que um ser humano... Eu entendo que os advogados, eles estão fazendo os papéis deles de defender quem tá pagando pra eles, mas, cara, isso é muito desumano. Esta foi uma dos relatos, assim, que me abalou de uma maneira muito forte. E esse pai, ele acabou tendo, além do estresse pós-traumático que ele teve uma isquemia alguns dias antes do julgamento. O julgamento foi marcado para o dia 1º de dezembro de 2021, no Fórum Civil de Porto Alegre. Este julgamento ficou conhecido como o maior julgamento de júri popular da história do Rio Grande do Sul. Ao todo foram 10 dias, no final das contas, apenas 4 réus foram a julgamento. Elisandro Spor, o proprietário, sócio da Boate Kiss, Mauro Hoffman, o outro sócio da Boate Kiss, Luciano Bonilha, o produtor musical da banda Gurizada Fandangueira, e Marcelo de Jesus, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira. Foram ouvidas 16 testemunhas, 12 vítimas, e o julgamento, o relato das vítimas, assim, é algo completamente perturbador. Aconteceram, durante a minha pesquisa, aconteceram 2 coincidências relacionadas a este caso, que uma das sobreviventes da Boate Kiss, eu acabei descobrindo, achei uma reportagem de 2014 que fazia alusão a um ano depois, como é que estavam as vítimas, e eu descobri que uma dessas vítimas, essa vítima em questão, é da cidade onde eu moro, e pelas informações que eu vi na reportagem, eu acredito que eu saiba até onde que é a casa dos pais dela. A segunda coincidência, digamos assim, relacionada a este caso, uma das vítimas, a Keller Ferreira, que teve os pés amputados e teve 18% do corpo queimado, ela é natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, a cidade onde eu nasci e cresci. E dando uma olhada no Instagram dela, eu percebi que eu conheço a família dela. Então isso acabou me mexendo bastante comigo nesta questão, ao pesquisar e assistir, porque eu assisti muitas reportagens. Tem uma página no Instagram, em relatos dos sobreviventes, algumas pessoas, alguns pais que por quase 10 anos lutaram por justiça para os seus filhos, no meio do caminho vieram a falecer sem uma conclusão, porque o julgamento que foi feito, os 4 réus foram condenados. Depois do júri, da condenação, do julgamento, foi anulado o julgamento que condenou os réus à prisão. Segundo as informações da defesa, foi contestado 19 pontos no júri, sendo que o tribunal ele aceitou alguns pontos. A principal contestação da defesa é que o júri fez a sua análise das provas, fez o julgamento, fez a sentença, não levando em consideração as provas que foram apresentadas. Agora, os 4 réus, que logo em seguida já foram liberados da cadeia, estão em liberdade, aguardando uma nova data para um novo julgamento. As famílias ficaram completamente estarrecidas e indignadas com isto, obviamente.
demorou 10 anos para ver um julgamento, 8 meses depois eles cancelam o julgamento. E a galera continua, e os 4 réus permanecem soltos. Eles foram presos, ficaram presos durante apenas 8 meses. As famílias, os grupos de apoio às famílias, eles relatam que 10 anos depois, a comunidade de Santa Maria e a comunidade meio que no geral, assim, eles recebem muitas críticas. Por quê? Porque, segundo algumas informações de familiares, as famílias são tidas como vingativas. Dizem para elas que elas não vão deixar os filhos descansar, dizem para elas que a cidade não cresceu, que a cidade não se movimentou por causa do que aconteceu, que tudo parou devido ao que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013. Essas famílias, elas têm grupos de apoios de assistência médica, psicossocial. Alguns dos familiares das vítimas, passado esse tempo todo, já não são mais vivos, ou seja, acabaram morrendo no decorrer dos anos sem uma resolução do caso dos seus filhos. As vítimas que sobreviveram da melhor maneira possível conseguiram seguir a vida. O caso da Kellen Ferreira, que eu falei, que é natural da cidade onde eu nasci, ela concluiu a sua faculdade de terapia ocupacional. Hoje ela já está adaptada à sua prótese, ela utiliza uma prótese. Foi uma das pessoas que foi ouvida, uma das testemunhas que foi ouvida no julgamento. O testemunho dela é bastante emocionante. Sobreviventes relatam também problemas crônicos nos pulmões devido à inalação de fumaça. Ou seja, no final desses 10 anos, arrisco dizer que mais de 1000 famílias foram diretamente impactadas com aquele incêndio que aconteceu, porque somando o total das vítimas que foram a óbito, das vítimas que conseguiram se salvar, das pessoas que trabalharam, que resgataram, a soma com certeza passa de 1000. E 10 anos depois ainda não se tem um resultado real de quem vai ser efetivamente culpado, quem vai ser efetivamente condenado, quem vai cumprir com uma pena por aquela negligência que acabou acontecendo, aquela tragédia. Porque todos os fatores indicam que aquele incêndio aconteceu por falhas puramente humanas, de negligência mesmo. É alvará errado, é a espuma errada, é o produto que o Sputnik que foi comprado, que não era, depois foi descoberto que aquele item, aquele artefato de fogo não é indicado para local fechado e sim para local aberto. Há uma fala de que foi comprado mais barato e não mais caro. Enfim, a defesa do Luciano Bonilha, ela insiste em dizer que o Luciano Bonilha é uma das vítimas. De todos os réus, é o único que ele mantém essa posição de que ele é uma das vítimas do acontecido, porque ele estava trabalhando, ele fez o que pediram para ele fazer, que foi comprar o negócio, entregar na mão do Marcelo. 25 de janeiro de 2023, quarta-feira agora, estreou na Netflix um documentário, Todo Dia a Mesma Noite, onde tem relatos das vítimas, relato dos familiares, tem imagens inéditas do local do incêndio, depois do incêndio, tem vídeos, enfim. E 26 de janeiro, ontem, saiu na Globoplay também um documentário de 5 capítulos intitulado Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria.
esses dois documentários dividiu um pouco a opinião da mídia, eu dividi um pouco a opinião dos críticos e também dos familiares sobre toda essa história. Acredita-se que com esses dois documentários em duas plataformas de streaming tão importantes como o Globoplay e Netflix, talvez a justiça caminhe um pouco mais rápida, porque demorou 10 anos para ver algum julgamento que foi cancelado 8 meses depois. Isso foi em agosto de 2022 que foi cancelado, ou seja, já fazem 5 meses que foi cancelado o julgamento e 5 meses que os réus permanecem em liberdade sem nenhuma novidade sobre o caso de marcar um novo júri, um novo julgamento para reaver a condenação desses 4 réus. Hoje, 10 anos depois, vítimas que sobreviveram levam no seu corpo sequelas, levam na memória, familiares permanecem lutando por justiça, mesmo que uma parte da sociedade santamariense, uma parte da sociedade do Brasil, lhes acuse de vingança, lhes acuse de não deixar os mortos descansarem. Essas famílias, elas querem apenas justiça, elas querem que aquelas pessoas que de alguma maneira contribuíram para que aquele incidente acontecesse, aquela tragédia acontecesse, sejam punidas com o rigor da legislação pertinente. Essas famílias, elas sofrem todos os dias a perda, a saudade, a memória daqueles filhos e filhas que hoje já poderiam estar casados, terem filhos, estarem formados, poderiam ter casa, poderiam ter viajado para fora do país, poderiam ter construído várias coisas, mas as suas vidas foram interrompidas naquele trágico 27 de janeiro de 2013. E essas famílias que ficou vazio, que essas famílias que foram quebradas, essas famílias que foram destruídas, elas querem apenas que seja condenado, seja culpado, seja dito: olha, o que vocês fizeram não se faz, não se deve, porque a culpa, a condenação desses 4 réus, ela vai mostrar para a sociedade, vai mostrar para os empresários, donos de casas noturnas e todos os estabelecimentos que recebem ao todo dia milhares de pessoas, que precisa sim haver um investimento na segurança daquelas pessoas que vão estar ali dentro, seja qual for o local, seja uma igreja, um shopping, uma loja, uma empresa. Nós vimos isso recentemente na tragédia de Brumadinho, na tragédia de Mariana. Todos esses 3 casos, eles têm motivos muito parecidos, que foi negligência de pessoas que deveriam olhar e dizer: não, vamos cuidar disso aqui para que não aconteça nada. Então, o que essas famílias estão buscando é justiça e uma resposta para a sociedade e uma resposta para aqueles que são donos de negócios locais onde recebem pessoas, que sim, é preciso investir em segurança, preciso investir em condições de que as pessoas entrem nos locais e que elas saiam de lá com vida, não o que aconteceu na boate. Aqueles jovens, eles saíram de casa, eles saíram do trabalho, foram se divertir, foram dançar, ouvir uma música, beber, jogar conversa fora com os amigos, estavam em férias da faculdade e eles não voltaram para casa. E as famílias, 10 anos depois, elas ainda têm que ouvir que elas precisam ficar caladas, que elas precisam parar de pedir por justiça porque eles foram porque eles quiseram. Sim, eles foram porque eles quiseram. Assim como as pessoas pegam aviões todos os dias porque querem, vão ao shopping porque querem, vão aos estádios de futebol porque querem. E ainda assim é obrigatório ter em todos os lugares onde tem uma concentração, onde há concentração de pessoas, coisas básicas de segurança
para aquelas pessoas, para que elas entrem em segurança e voltem em segurança para suas casas. Que não aconteça uma tragédia dentro daqueles ambientes. Se esses jovens tivessem perdido a vida dentro de um culto na igreja, com certeza essas pessoas não iam dizer que não iam falar esses absurdos que falam para as famílias. Realmente eles foram porque quiseram, porque eles podem, porque as pessoas podem ir e vir. Acontece que quem abre um estabelecimento, quem tem um estabelecimento comercial, quem tem uma boate, um bar, um shopping, uma loja, ele tem a obrigação de que as pessoas que entrem naquele local saiam de lá bem. Ele está oferecendo um serviço em que as pessoas estão pagando por ele e é o mínimo que seja que as pessoas entrem e saiam de lá bem. Então, essa história de dizer que as famílias estão sendo vingativas, isso não é vingança. Vingança seria se um desses pais cometesse sei lá o que, uma justiça com as próprias mãos, talvez. Mas isso não aconteceu. Isso chama-se justiça. Nós temos uma legislação brasileira que ela deveria funcionar para todos os casos. Este caso em específico, ele demorou, 10 anos para ter uma resolução desse tamanzico, porque a resolução veio, só que depois houve investimento do Estado, porque não é barato fazer um julgamento do porte que foi feito, fazer um julgamento, um júri do porte que foi feito, tudo isso foi dinheiro público, para depois simplesmente os advogados de defesa irem lá e dizer, não, vamos anular isso aqui. E agora as famílias vão continuar com essa angústia e com esse sofrimento. Após o julgamento, nenhum dos filhos dessas mães e desses pais voltou para casa. Após os 4 réus irem para a cadeia, nenhum filho voltou para casa. Nenhum irmão voltou para casa. Nenhum. E não vão voltar. A vida desses jovens se foi. A vida dessas famílias que perderam os seus filhos, os seus irmãos, os seus namorados, se foram. O corpo das pessoas queimadas não volta. A pele não volta ao normal. Os problemas respiratórios, os problemas de saúde que essas pessoas enfrentam até hoje, que vão enfrentar até o resto das suas vidas, não tem o que fazer. Só que precisa se culpabilizar e condenar, sim. Assim como foi condenado Suzane Richthofen, que matou o pai, matou a mãe. Foi condenado o goleiro Bruno, foi condenado aquele Guilherme de Pádua. Foi condenado a família, o Alessandro Nardoni, a esposa. Foi condenado o Jairinho. Essas pessoas cometeram crimes, tiraram vidas e foram condenadas e foram para a cadeia. As pessoas que morreram não vão voltar. A paz, aquele vazio que ficou no coração de cada mãe, de cada pai, de cada irmão, não vai ser preenchido. Não vai ser preenchido após o julgamento, após a condenação. Se essas pessoas ficarem 20 ou 30 anos dentro da cadeia. A Glória Pérez, que perdeu a sua filha, que foi assassinada pelo Guilherme de Pádua, ele cumpriu 18 anos de cadeia. Quando ele saiu da cadeia, depois de cumprir 18 anos, a filha dela não tinha voltado. Mas ele cumpriu, ele pagou de uma certa forma. Claro que eu acredito que 18 anos é até pouco tempo. Mas enfim, né? Eu não tenho nem argumentos assim para defender o quanto que tem que ser, porque eu não entendo disso. Mas são vidas que foram tiradas. E essas famílias, elas precisam ter um pouco de respeito pela sociedade, elas precisam ter respeito pela justiça. E esses advogados de defesa deveriam ter um pouco mais de humanidade e respeito a essas famílias. Porque os filhos desses advogados poderiam estar dentro daquela boate também. Só que a maneira como foi conduzida durante esse tempo todo os processos, os inquéritos, era para ter mais pessoas no banco dos réus. Só 4 foram indiciadas, mas tem mais
pessoas que deveriam estar lá também no banco dos réus. Só que no meio do caminho a justiça foi tirando. Tem major do Corpo de Bombeiros que no dia seguinte apresentou um documento, um arquivo falso de um alvará. Tem o prefeito de Santa Maria que foi indiciado, depois foi arquivado o inquérito. Tem 7 militares da Polícia Militar que foi arquivado o inquérito. Tem várias pessoas que deveriam também estar no banco dos réus. No final das contas, ficaram só 4. E esses quatro eles vão ter que arcar com a consequência. Nenhum desses 4 saiu de casa no dia 26, porque a festa foi no dia 27, na madrugada. Saiu no dia 26 de janeiro pensando, vou matar 242 pessoas. Vou machucar mais de 600 pessoas. Nenhum deles saiu pensando nisso. Mas as atitudes que eles tiveram antes disso acabaram levando aquela consequência que foi o quê? Que foi aquele trágico incêndio que tirou a vida de 242 pessoas, que machucou, feriu mais de 1.000 famílias. Porque no total, se for colocar bem na ponta do lápis, com certeza é mais de 1.000 famílias, porque 800 e poucos vítimas, aí cada um deles tem a sua família, aí tem as pessoas que trabalharam, tem os funcionários, os médicos que trabalharam naquele dia, com certeza eles lembram até hoje do horror que foi. Os socorristas que trabalharam aquele dia, com certeza eles lembram até hoje do horror que foi. Os bombeiros que tiveram que entrar no local, quebrar paredes e tirar os corpos, com certeza lembram. Os repórteres, as pessoas da televisão, do jornalismo que estava cobrindo, com certeza lembra daquele dia. Lembra de imagens, de choro, de dor, de tudo aquilo que aconteceu naquele dia. Então é preciso sim ter um respeito a essas famílias e colocar um ponto final nessa história. Condenar esses 4 réus ao rigor do que permite, do que está dentro da legislação brasileira. E depois que eles cumprirem as suas penas, eles seguem as suas vidas. O peso, o estigma daquilo que aconteceu nunca vai sair da vida dessas pessoas. Assim como nunca vai sair dos pais, das mães que perderam filhos, daqueles que sobreviveram, que se olham todo dia no espelho e vê a marca no seu corpo queimado. Então, neste momento, a sociedade ela precisa ter um pouco mais de empatia com estas famílias e lhe estimular e contribuir para que esse novo julgamento ele ocorra sem falhas e que os culpados eles efetivamente cumpram as suas penas estabelecidas dentro da legislação brasileira. É mais um vídeo da Sexta História em homenagem aos 10 anos do incêndio da Boate Kiss. Deixo os meus sentimentos, o meu pesar a todos os familiares e todas aquelas pessoas que sobreviveram a essa tragédia. Espero que em algum momento a paz possa vir e amparar os seus corações e que vocês consigam seguir em frente da maneira mais saudável possível, tanto física como emocionalmente. Agradeço aos inscritos, peço que se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, quiser comentar alguma coisa, quiser marcar, quiser mandar esse vídeo para alguém que você acha que deveria ver, relembrar, saber a quantas anda esse caso. Agradeço a todos, uma boa noite e até o próximo vídeo. Lembrando que caiu na boca de Matilde, virou assunto.